Deus colocou uma palavra no meu coração nesta noite, que muitas das vezes quando estamos passando por algo difícil, alguma luta, uma dificuldade, uma provação, uma doença, eu não sei qual é a dificuldade que está se levantando contra a tua vida, mas eu creio que a palavra do nosso Deus hoje vai te responder, vai alcançar vidas aqui neste dia, assim como alcançou alguém lá atrás. Deus alcançou uma vida para confrontar essa vida, para responder essa vida e dizer o que de fato estava acontecendo com ele. E esse alguém foi Jó. A palavra vai nos dizer em Jó, no capítulo 3, a partir do versículo 11, quando tudo aconteceu sobre a vida de Jó, ele começou a questionar. Começou a questionar até mesmo o dia do seu nascimento. E quantos de nós, quando estamos passando por uma dificuldade, começamos a conversar, questionar a Deus, até mesmo por que nascemos, porque estamos aqui nesse mundo, o motivo pelo qual estamos passando por essa dificuldade. E a palavra vai nos dizer assim, que tem por título, Por que não nasci morto? Olha só como que Jó estava questionando ao Senhor, que diz assim: por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Porque a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos, ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres dos seus donos. Amém. Veja que o tamanho da dor que Jó estava passando fez ele começar a repensar na sua vida e o motivo pelo qual ele estava vivo. O motivo pelo qual ele não tinha nascido morto teria facilitado a vida dele, teria evitado tanto sofrimento, e ele começou a questionar a Deus o porquê, o motivo da existência dele aqui na terra. Qual o motivo de tanta desgraça? Qual o motivo dele estar passando por aquela dor que ele estava passando? Se ele era alguém temente a Deus, ele era alguém que servia a Deus de coração, que acreditava em Deus, era fiel a Deus. E sobreveio sobre ele, sobre a casa dele, sobre a vida dele, tamanha desgraça. E ali ele chegou num tamanha dor, tamanho sofrimento, que ele começou a questionar a Deus. E meu irmão, minha irmã, quando estamos passando por algo semelhante, porque não é nada parecido com o que Jó passou, algo semelhante, quando nos encaixamos em algo que ele passou, quando perdemos alguém, quando passamos por dificuldades financeiras, quando temos problemas na nossa saúde, alguma causa desse tipo, não todas, mas começamos a questionar a Deus muitas coisas. Começamos a perguntar ao Senhor o motivo de todas essas coisas, o porquê de tudo isso, e muitas das vezes até queremos morrer, sair daquela situação, deixar esse mundo, porque não vemos mais solução para a nossa vida. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui para falar com pessoas que provavelmente podem estar passando por situações semelhantes a que Jó passou, para que você não desista de crer nem de lutar, não desista. Jó, ele estava sentindo uma dor profunda, ele perdeu tudo que ele tinha, tudo que ele tinha. Não foi só uma coisa, não afetou só a família, não afetou só o financeiro dele, não afetou somente a saúde, não, mas afetou tudo que ele tinha. E ele começou a questionar a Deus, sim, algumas coisas. E o próprio Deus lá na frente, a palavra nos diz que o próprio Deus
começou a conversar com ele. Começou a conversar com ele e questionar também ele algumas coisas. Quando Deus criou a terra, aonde ele estava quando ele criou todas as coisas? Será que ele conseguia responder? Responder alguma pergunta que Deus fez para ele? Não conseguia responder, nem eu nem você consegue responder ao Senhor, porque não estamos aqui nesse mundo para entender o que Deus faz ou o que Ele deixa de fazer. Mas a única coisa que devemos saber é que Deus, Ele tem cuidado de nós. Mediante as situações que estamos passando no nosso dia, Deus tem cuidado de nós, da maneira dEle, do jeito dEle, porque é Ele quem sabe do nosso amanhã. É Ele quem sabe do meu e do teu amanhã. Por isso só devemos apenas confiar em Deus. Porque quando Deus começou a conversar com Jó, que ele começou a questionar Jó algumas coisas, que Jó começou a entender o que estava acontecendo sobre a vida dele, ele disse que não conhecia mais a Deus somente de ouvir falar, mas ele estava vendo a Deus. Ele estava vendo a Deus no meio da situação. Porque quando Deus, ele restituiu tudo aquilo que Jó tinha perdido, restituiu sua saúde, sua família, seu financeiro, tudo aquilo que ele tinha, ele deu em dobro, em dobro. Ele não conhecia Deus somente de ouvir falar. Alguém me contou de Deus. Alguém testemunhou algo que Deus fez. Não, ele conhecia a Deus porque ele viu Deus na vida dele. E Deus me trouxe aqui para falar com pessoas que aqui estão, que vão ver Deus na vida. É na sua vida, na sua própria vida, mediante o que está acontecendo sobre a tua casa. Você vai ver a Deus. Você vai ver a mão do Senhor sobre a tua casa. E você não mais vai ouvir falar de Deus. Não vai mais ouvir falar que Deus fez na casa do vizinho, que Deus fez na casa de um parente. Não, você vai ver Deus, porque você vai conhecer a mão do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. No meio da tua família, eu não sei qual foi a dificuldade que te fez chegar até aqui. Sabe por que eu digo isso? Qual foi a dificuldade que te fez parar aqui neste momento? Porque muitas das vezes buscamos a Deus nos momentos que estamos mais sentidos por algo, que estamos passando por algo difícil, estamos com um sentimento de incapacidade, de incredulidade, e às vezes estamos vagando por um lado, por um outro, buscando uma resposta do Senhor e pá! O Espírito Santo nos coloca num lugar onde a palavra de Deus vai ser resposta para nossas vidas, onde o Espírito Santo vai falar com o nosso coração. É nos momentos de dificuldades, meus irmãos, em que Deus, ele nos puxa para perto dele. Se não tivéssemos momentos difíceis na nossa vida, dificilmente procuraríamos a Deus. Dificilmente buscaríamos o Senhor. E o Senhor usa dos meios dele para encontro dos seus filhos. Muitas das vezes questionamos a Deus algo que está acontecendo sobre a nossa vida, mas nós é que somos ingratos. Nós é que não consideramos o nosso Deus. E muitas das vezes esperamos que aconteça algo sobre a nossa vida para que possamos enxergar que sem Deus nós não somos nada. Sem o Senhor nós não somos nada. Não você que é escolhido de Deus, e você sabe disso. Você que é escolhido do Pai. Não tem como você caminhar sem a presença de Deus. Não tem, você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Não vai conseguir, porque Deus, ele vai encontrar um meio de te puxar de volta, de te pegar de alguma maneira. Por isso não espere que algo aconteça. Não, eu não vim aqui para te desejar mal nenhum. Tá longe de mim e nem Deus quer isso para você. Mas muitas das vezes acontece alguma coisinha na nossa vida para que a gente possa despertar. Que nós não somos do mundo, nós somos de Deus. Nós somos de Deus. E que precisamos ter Ele sempre perto.
Precisamos ter Deus sempre por perto, cuidando de nós. E que quando nós damos um passinho fora da presença de Deus, você sabe, que você percebe que algo acontece. Mas não é Deus. Sabe por quê? Existem dois caminhos. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Não existe um meio do caminho. Só existem esses dois caminhos. Quando nós nos afastamos de Deus, da presença de Deus, nós estamos com quem? Com quem? E ali ele toma conta da nossa vida, ele toma conta da tua vida. E ele não te ama. Você pode ter certeza que ele quer o pior para a sua vida. E ali ele começa a mexer. Quando damos brechas, damos legalidade, aí ele começa a mexer. Foi assim que aconteceu com Jó, mas com Jó foi diferente. Deus mostrou com Jó, com a vida de Jó, que existem pessoas que são escolhidas, que Deus vai entregar grandes coisas sobre a mão deles. E Jó foi um que foi escrito a vida dele na Bíblia Sagrada. E ele precisava ser provado de uma forma diferente. Deus via a vida de Jó lá de cima e via o quanto ele era um homem íntegro, um homem decente, temente a Deus. Ele temia até pela vida dos filhos dele. A Bíblia nos diz que ele dava até os dízimos dos filhos dele, porque ele tinha medo que os filhos não dessem. E assim, Deus se desagradasse da vida dos filhos. Era alguém totalmente alicerçado na presença do Senhor. E Deus elogiava ele. Elogiava e elogiou na presença do diabo. E o diabo disse: você abençoa esse homem de tudo, como que esse homem não vai te adorar? Como que alguém que vive do bom e do melhor, não falta nada, prospera, tem filhos, não adoece, não tem doença? Lógico que esse homem não vai blasfemar contra ti e vai continuar te servindo. Entende, meu irmão? Porque muitas das vezes acontece algo sobre a nossa vida, é para nos provar. Porque é exatamente nestes momentos em que ficamos frágeis e começamos a questionar a Deus, e muitas das vezes as pessoas saem da presença de Deus porque acham que Deus não está mais com eles, que Deus não ama mais a eles, que Deus não está mais vendo eles, não está mais vendo o que eles estão passando, a dificuldade que eles estão passando. Mas você pode colocar o teu coração na vida de Jó. O que ele passou é exatamente o que a gente passa. Nós precisamos passar por algumas situações. Por quê? Porque o diabo, ele é o acusador das nossas vidas, e ele está acusando todos os dias a nós, a Deus, dizendo: agora ela blasfema, agora ele sai da tua presença. Deixa eu tocar na saúde dele, deixa eu tirar o emprego dele, deixa não abrir essa porta que ele quer, porque ele vai começar a blasfemar de ti. E você vai ver onde está o coração dele. E é isso que ele faz todos os dias com a nossa vida. Todos os dias. E o que nós devemos fazer? Continuar crendo, continuar buscando, porque essa situação é passageira na nossa vida. Essa dificuldade é passageira, essa luta é passageira. Devemos crer nisso. Aqueles que servem ao Senhor, eles têm que continuar crendo que essa dificuldade não é para a morte, não é para a tua morte. Quantas pessoas tiram a sua própria vida no meio de uma dificuldade, aonde pensam que não existe mais saída, sofrem caladas, não dizem nada para ninguém, acham que as pessoas não vão ajudar. Mas existem dois caminhos: ou você tira a sua vida, ou você pede ajuda e muda a sua vida. É necessário tentar, é necessário buscar. Quantas das vezes passamos por momentos difíceis em que não vemos soluções, mas nós estamos aqui. Nós já vencemos aquilo que
pensávamos que iríamos morrer naquela dificuldade, mas Deus nos sustentou, Deus nos deixou de pé, Deus estava conosco, no meio da nossa família, não importa a situação que você esteja passando no teu dia hoje, continue crendo no Senhor, porque você pode estar sendo exatamente um Jó. Você pode estar passando exatamente por alguma provação do Senhor sobre a tua vida, sobre algo, alguma responsabilidade que o Senhor vai colocar sobre as tuas mãos e que é necessário passar por provações e por testes da parte de Deus. Porque se você for enfrentar uma situação bem complicada lá na frente, difícil de resolver, você coloca tudo a perder. E é necessário passar por algumas provas, algumas lutas para saber se você é capaz ou se você não desiste no meio do processo. E Deus me trouxe aqui para te dizer que você não pode desistir no meio do processo, no meio dessa luta, no qual eu não sei qual é. Eu não sei se essa luta é no meio do teu casamento, uma aliança que provavelmente já pode ter sido desfeita por Satanás, desfeita pelo diabo. Não foi pelo homem que foi desfeito, mas foi pelo diabo, para que algo não venha acontecer lá na frente, alguma promessa do Senhor não venha se cumprir lá na frente. E muitas coisas aconteceram sobre vidas que fizeram fazer essa aliança se desfazer. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que depende de você. Depende de você. O povo, o mundo diz, quando um não quer, dois não pode fazer. Não tem como dar certo. Mas eu vim aqui para te dizer, sabe o quê? Quando um quer, algo acontece. O outro pode não querer, mas se um quiser, um colocar o seu joelho no chão, orar, clamar ao Senhor, algo acontece da parte de Deus. Mas do contrário, quando dois não luta, dois não quer mais, aí pronto, não tem como mais. Mas se um das duas partes quiser, meu irmão, o céu se move ao teu favor. O céu se move ao teu favor. E essa palavra é para alguém que está lutando na parte do casamento, para que você não desista no meio dessa prova, no meio dessa provação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não morra no meio do processo, porque Jó, ele ficou apenas com a sua mulher. E essa única pessoa que ficou do lado dele, que restou, que Deus permitiu que ela continuasse, que ela não morresse, ela disse para ele amaldiçoar esse Deus que causou tudo isso na vida dele. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele, por mais que a dor fosse grande dentro dele, ainda existia um pouco de esperança no Senhor, e que se ele morresse naquela situação um dia, ele ia saber o porquê ele passou por tudo aquilo, o porquê de tamanha luta, o porquê de tamanha desgraça. E Deus se agradou do coração de Jó, porque ele não desistiu, porque ele não se entregou, porque ele não se matou, não tirou sua própria vida. Entende, meus irmãos? Ele foi até o fim, e o fim que eu te digo é o limite que Deus colocou sobre as nossas vidas. O dia que Deus colocou escrito sobre as nossas vidas, o dia da provação acabar. Existe um dia marcado para mim, um dia marcado para você, para essa luta ter um fim. A paz, Pamela. Existe um dia marcado no céu para isso acontecer. Mas é necessário continuar persistindo. Pamela, não desista. Não desista. Não desista. De jeito nenhum. Existe um dia marcado no calendário de Deus. Não é no nosso calendário, mas no do Senhor. Para nossa luta. Essa luta que você está passando. Porque outras lutas virão. Porque a nossa vida sempre vai ser assim. Baseada em lutas.
É luta em cima de luta, mas nós venceremos todas elas se tivermos fé, que vamos passar. Porque o inimigo, ele não está brincando, não está brincando. Ele não está nem aí para quem está no mundo. Ele quer os que estão alicerçados com Deus. Os que estão no mundo, pouco importa para ele. Pouco importa que eles vivam bem, que eles tenham de tudo. Tenham de tudo do jeito que ele tem aqui na terra. Porque ele sabe que quando eles fecharem os olhos, acabou para eles, assim como acabou para ele. Não tem mais jeito. A fúria que ele tem é na minha vida e na tua vida que crê em Deus. Que tem promessa do Senhor da vida eterna. É esse daí que ele desceu furioso para tentar tirar do caminho de Deus, para tentar que ele perca a vida eterna. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra espíritos e potestades. Se vocês pudessem ver o mundo espiritual como ele é, vocês poderiam compreender qual é a luta, qual é a guerra que enfrentamos todos os dias, quais são as batalhas que enfrentamos todos os dias, que não é contra carne nem contra sangue, quem falou foi Jesus. Quando alguém se levanta contra a tua vida, o teu marido, a tua esposa, um filho, um vizinho, contra a tua vida, meu irmão, não é a carne que está se levantando contra você, mas é o espírito, porque nós somos espírito. Nós somos carne, mas somos espírito. E existe o espírito de Deus e existe o espírito do diabo. Só existem dois caminhos, como eu falei no início. Só existem dois caminhos. Ou eu estou com um, ou eu estou com o outro. Ou a minha vida está conduzida por Deus ou está conduzida pelo do diabo. Ou eu estou sendo instrumento de Deus ou estou sendo instrumento do diabo. Então que neste dia, Pamela, seja instrumento de Deus por onde você passar. Deixe o Espírito Santo agir sobre a tua vida. Não entre em desespero. Eu posso compreender o que você pode estar passando, a luta, a dificuldade que você enfrenta, mas você não pode desistir. Pense que isso aqui que você passa na terra é pouco para a eternidade. Se paramos para pensar o que é a vida, a brevidade da vida, se vivêssemos 100 anos, que eu sei que é muito difícil alguém viver 100 anos aqui na terra. Hoje em dia é muito difícil. Mas se vivêssemos 100 anos, o que é 100 anos para uma eternidade? Muitas pessoas se desesperam na vida aqui, pensam que vão dormir para nunca mais acordar. Mas quando abrirem, tirarem a sua vida e abrirem o seu olho em outro lugar, quem é que você vai dar de cara? Com quem? Você acha que sofre uma dor aqui, uma doença, mas algo que vai te atormentar para o resto da tua vida, a vida eterna. Aquele que crê em Deus tem que crer na palavra que mais Jesus pregou, que foi sobre o inferno. Ele pregou o céu, mas ele pregou bem mais o inferno. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Jesus, Deus, ele nos ama. E muitos dizem, Deus é amor. Deus, ele quer o melhor para nós, sim. Jesus e Deus é amor. Por nos amar tanto, que Jesus falou tanto do inferno, falou tanto do diabo, porque ele nos ama e ele não quer que nós perecemos na mão dele. Não quer nos perder. Não dessa forma. Perder a nossa vida. Muitas das vezes, Deus, ele permite que algo venha sobre a nossa vida para a gente acordar, para a gente ir para perto dele, para a gente não se perder, para a gente continuar clamando a Deus, clamando, porque ele sabe que se desse tudo quanto a gente queria, dificilmente nos ajoelharíamos, choraríamos na presença do Senhor, para ele sentir que a gente o ama, que a gente depende dele. Entende, meus irmãos? O amor de Deus é dessa forma, não do jeito que o mundo está pregando.
Que Deus nos ama e Ele nos aceita de todo jeito, de toda forma, fazendo todas as coisas que todo mundo faz. Eu queria hoje estar falando isso para vocês, que é desse jeito, mas não é. Se fosse assim, não existiria a Bíblia com ensinamentos, porque a Bíblia já nos diz, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, tudo que aqui está escrito é a vontade de Deus. É o caminho. A Bíblia é o caminho que a gente deve seguir. É o caminho, é o passaporte que nos leva para o céu. E todo aquele que não está com o passaporte nas mãos não tem como entrar no céu. Não tem, meus irmãos, não tem. Então Deus nos fala todos os dias para nós vencermos quem? O inimigo que age contra a nossa vida, que nos tenta todos os dias a fazermos aquilo que é errado e principalmente no meio de uma aflição, pensar até mesmo em tirar a nossa própria vida. Pensarmos nos engana, porque ele é um enganador, ele veio aqui para matar, roubar e destruir. E como é que ele nos destrói? Colocamos na nossa mente que essa vida aqui não tem mais sentido, que nós viemos para essa terra somente para sofrer, que Deus não nos ama porque Ele ama mais o outro do que a você, porque aquele outro aparentemente não passa o que você passa, e que é melhor tirarmos a nossa vida aqui, porque assim descansaremos. Mas não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha, porque é mentira dele. É mentira dele. Sabe por quê? Porque aqui nesta terra, Deus nos faz promessa e faz promessa para pessoas ainda aqui nesta terra. Sabe de quê? De ter uma vida e uma vida com abundância na presença do Senhor. Ter uma vida de abundância na presença do Senhor, entregando a sua vida para Deus, você vai ter uma vida de abundância. Mas a abundância que eu te falo não é com riquezas, com ouro, mas é de você ter aquilo que é necessário para você viver. E se for da vontade do Senhor, Ele pode dar, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas é uma vida conforme a vontade do Senhor. É viver a vontade de Deus. E o inimigo, ele sabe com quem ele está lidando. Ele sabe quem são essas pessoas que o Senhor tem promessa. E ele luta todos os dias para tirar da presença de Deus. Luta todos os dias para tirar do caminho de Deus, da salvação, meu irmão. Porque isso aqui pouco importa para o inimigo, para o diabo. O que importa é aquilo que ele não pode ter. Ele é invejoso, ele não pode ter. Ele sabe o que é o céu, ele sabe o que é aquilo que Jesus veio para nos salvar e para nos levar. Ele conhece de tudo isso e ele não pode ter. Ele não tem direito à escolha, mas eu e você tem direito a escolher. Nós temos direito a escolher para onde vamos, mas ele não tem. E é isso que ele faz todos os dias, enganar as pessoas que estão aqui no mundo para dizer que é de qualquer jeito. Mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Existe um passaporte que devemos ter na nossa mão e que devemos ler, meditar e deixar que o Espírito Santo conduza a nossa vida, deixar que Deus conduza a nossa vida, que Deus ele possa fazer morada dentro de nós. E ali, meus irmãos, ele vai tirando tudo aquilo de dentro, tudo aquilo que não convém com Deus. Vai tirando todo pensamento ruim, todo pensamento negativo. Vai colocando as coisas dele, a positividade. Vai colocando o amor dele. Vai colocando a paciência. Vai colocando o amor dele. O amor principalmente pela vida que Deus te deu. Muitas das vezes estamos passando por dificuldades, por escolhas nossas mesmo. Não coloque Deus em tudo no meio, não coloque o diabo no meio de tudo, porque nós temos o direito de escolher a nossa vida.
Nós temos o livre-arbítrio de mudar a nossa vida, de tomar uma decisão neste dia e mudar a nossa vida, escolher o melhor caminho, escolher uma direção nova, uma direção que vem da parte do Senhor, que pode mudar a tua vida. Eu não sei qual é essa direção, mas tem saída para você. Tem uma saída para você, Pamela, tem saída para você. Tem saída, mas às vezes é você que não quer ter atitude. Não quer ter atitude de buscar essa saída, de buscar essa solução. Mas Deus está me sinalizando que existe saída para você. Muitas das vezes estamos dentro de uma situação que achamos que não tem saída, mas tem. Busque essa saída em Deus, que Deus vai conduzir a tua vida da melhor forma possível, porque Ele não quer te perder. Deus, Ele não quer perder a nenhum de nós. Mas que neste dia, nesta noite, entreguemos a nossa vida para Ele conduzir. Deixemos de ser conduzido pelo engano, deixemos de ser conduzido pelo mal, pelas coisas mais, pelas cobiças. Mas busque ao Senhor para Ele lhe dar exatamente aquilo que Deus tem para te dar nas tuas mãos, que é aquilo que não sufoca, aquilo que você pode suportar, aquilo que exatamente você pode suportar é aquilo que Deus vai te entregar nas tuas mãos. Aquilo que vem das mãos de Deus não sufoca, não causa dor, não dá desespero. Mas do contrário, aquilo que vem sobre as nossas mãos que nós não suportamos, não vem de Deus, não vem do Senhor. O fardo que Jesus nos dá é leve, mas é para aquele que entregou a sua vida para Ele conduzir. Ele vai tirar todo o peso, todo o cansaço, todo o fardo e vai nos dar o quê? Leve. Não vamos deixar de ter fardos, mas vai ser algo que nós humanamente conseguimos suportar. Nós vamos conseguir suportar ao ponto de não chegar num ponto de querer tirar a nossa vida. De não suportar mais viver aqui nessa terra, não. Deus tem algo para a nossa vida que é bom, que é prazeroso. É algo sobre a nossa vida que nós vamos ter gratidão por acordar. Olhar para as coisas que Deus nos dá e agradecer. Por mais que passamos por momentos difíceis, por lutas, eu creio que cada um de vocês que estão aqui, tem motivos para agradecer. Tem motivos para agradecer. E não tão somente lamentar. Tem motivos e não é pouco. São muitos. Porque se olharmos para a vida do outro, muitas das vezes vemos muitas lutas. Vemos muitas perdas. Basta só olhar para a palavra que foi lida aqui de Jó, o quanto que ele perdeu. O quanto que esse homem perdeu e sofreu. Não é fácil perder um filho, que dirá todos os filhos. Não é fácil. Eu hoje pela manhã eu não sei quando foi que aconteceu isso, mas aquela tragédia que aconteceu em Sorriso, daquela mulher e as 3 filhas que foram assassinadas dentro da sua própria casa. O marido trabalhava, acredito que de caminhoneiro, não ficava em casa. E eu posso imaginar a dor que esse homem pode estar sentindo neste momento. E o quanto eu e você pode estar passando por algo que não chega aos pés da dor que esse homem está sentindo. Imagine a dor de perder suas 3 filhas e sua esposa. Não tem mais nada. Não tem mais nada. A dor, a impotência que esse homem pode estar sentindo. A fragilidade de alguém entrar dentro da sua casa,
Um homem que estava trabalhando numa obra ao lado, numa construção, que não é o homem, nós sabemos que é quem? É o diabo, porque Jesus diz que não é contra sangue, não é contra carne, mas é contra espíritos do mal que sobrevêm sobre a nossa vida. E como que estará o coração desse homem, desse pai de família, neste dia, neste momento, questionando a Deus o motivo pelo qual aconteceu isso sobre a vida dele? De você estar lutando pelo seu pão de cada dia em outro lugar, em outra cidade, deixar sua mulher, suas filhas dentro de uma casa e depois chegar uma notícia de uma barbaridade dessa. Não é fácil. E eu, por muitas das vezes, reclamo por algumas coisas, questionando a Deus por algumas coisas que quando eu me deparo com uma situação dessa, eu vejo o quanto é fútil da minha parte questionar algo tão pequeno ao ponto de eu olhar para a vida de um irmão desse e passar por uma dor dessa. Entende, meus irmãos? Se nós olharmos para a vida do outro, para a luta do outro, para a dificuldade do outro, o quanto muitas das vezes é muito maior. E o quanto ele pode estar questionando ao Senhor igualmente como Jó questionou. Jó também perdeu todos os seus filhos numa tragédia. Mas ele não deixou de crer a Deus. Será que nesse dia esse homem vai deixar de crer em Deus pelo que aconteceu? Não é fácil. Eu não vou dizer aqui para os irmãos que é fácil, não é. E pelo que dizem, eram cristãos. Eu não sei se ele era, mas ela, a esposa, era. As filhas serviam na igreja, na assembleia. E muitos se perguntam por quê? Por que que Deus permitiu? Mas por que que não se perguntam por que que Deus permitiu com Jó? A Bíblia explicou direitinho o porquê, a história como começou de Jó. O diabo foi até Deus, questionou a Deus e Deus permitiu, vá lá, toque em tudo que ele tem. Só não tire a vida dele. E foi uma provação. Foi uma provação que ele passou. Será que também não é uma provação que esse homem está passando? Mas ninguém vê isso. Muitos começam a questionar, começam a duvidar. Ai, será que ela não estava em pecado? Será que ele não estava em pecado? Por que que Deus não livrou, meu irmão? Nós não temos o que questionar com Deus. Deus sabe o que faz. Muita coisa da nossa vida só vamos entender quando partimos. Que Deus vai nos explicar muita coisa que aconteceu sobre a nossa vida, nas situações em que deveríamos ter feito diferente e fizemos totalmente diferente, situações em que Deus nos aprovou, que realmente entendemos o que era para ser feito e fizemos, mas não temos o que duvidar, não temos o que questionar. Deus sem nós, ele continua sendo Deus, mas a gente sem Deus nós não somos nada. Esse homem neste dia ele está sofrendo, está sentindo dor, ele tem o direito de escolher dar as costas para Deus e viver a vida dele aqui na terra. Mas e depois? De que vai adiantar? De que vai adiantar? Se depois vai vir uma eternidade em que a alma dele vai para algum lugar, se um dia ele creu em Deus, ele sabe disso. Vai para algum lugar e que depende de nós essa escolha. Dói muito quando eu vi esse vídeo. Muito porque eu sou mãe de 2 filhas pequenas. Eu me coloquei no lugar dessa mãe. O quanto ela sofreu quando viu esse homem dentro dessa casa. E principalmente esse homem enterrar a sua mulher e suas 3 filhas, uma de 19, acho que 18, uma de 13 e uma de 10. E pelo que eu vi em relatos, ele só soube dias depois do acontecido, porque ele tentou entrar em contato com sua esposa e com suas filhas e elas não atenderam mais o telefone. Ou foi um dia depois, porque ele trabalha de caminhoneiro.
em que ele mandou alguém ir lá na casa para ver o que tinha acontecido e a tragédia que tinha acontecido sobre a vida dele. Mas, meus irmãos, o que eu falo sobre isso é sobre a situação que nós passamos hoje, que muitas das vezes somos acometidos por alguma dificuldade, alguma luta, uma questão financeira, um problema na saúde. Mas lembre-se que Deus é um Deus do impossível, que essa sua situação não é impossível para Deus. Uma ordem do Senhor lá de cima e tudo muda na tua vida, tudo muda, tudo muda. Que possamos esquecer as pequenas dificuldades da nossa vida. Se colocarmos no lugar de uma outra pessoa que está passando essa dor imensa, que vai ter que ter um novo recomeço na vida dele. Ele no dia de hoje vai ter que fazer uma escolha, a escolha da vida dele. Se ele vai continuar servindo a Deus, ou ele vai dar as costas para Deus diante da dor que ele está sentindo. Mas ele vai ter que fazer uma escolha, assim como nós temos que fazer uma escolha todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida nós temos que fazer uma escolha. Porque todos os dias vai vir coisas sobre a nossa vida. Todos os dias seremos provados, todos os dias seremos tentados a permanecer ou não, confiando no Senhor, crendo no Senhor, sabendo que tudo isso aqui nessa terra é passageiro. E que se nós cremos na palavra de Deus, sabemos que o dia da volta de Jesus está próximo. E o que foi que Jesus falou quando estivesse próximo da volta dele? Que o amor de muitos se esfriaria. E não é o amor do povo do mundo, não. É o amor do povo de Deus, mas é o amor também por quem? Por Deus. Porque a iniquidade iria se aumentar. Jesus nos deixou alerta. Por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriaria. E veja que isso é o princípio das dores, isso aqui vai ser recorrente no nosso meio, no meio das pessoas, para que o que? O amor das pessoas, dos cristãos por Deus, acabe. Será que quando ele voltar vai encontrar ainda cristão na terra? Amor na terra por Deus, pela palavra de Deus, por conta das iniquidades que nós vamos ver? E só o que eu vejo na internet é muitos questionamentos: onde estava Deus? Aonde está Deus? Por que Deus não agiu? Por que Deus não impediu? Meus irmãos, Deus nos dá livramento a todo tempo. Nós não éramos para estarmos mais aqui. Muitas pessoas que estão aqui já foram trabalhar, já voltaram, e se pudessem imaginar o quanto de livramento que Deus dá todos os dias. Aí porque acontece um caso assim, 2, 3, 4, no mundo, no Brasil, as pessoas se escandalizam e começam a questionar a Deus. Mas Deus tem cuidado, tem livrado a muitos. Tem cuidado de você, da sua família. Quantos livramentos o Senhor pode não ter dado aos teus também disso? De o mal desejar vir sobre a sua vida, de alguém da tua família, e Deus enviou anjos e impediu, livrou, nós não sabemos. Mas a palavra do nosso Deus diz que Ele livra sim. Ele livra sim. Mas nós estamos num mundo mal, em que infelizmente algumas pessoas podem ser acometidas por casos assim. Algumas pessoas podem ser. Porque Jesus nos disse que passaríamos por aflições. Passaríamos por aflições. O sol, a palavra do nosso Deus diz que o sol nasceu para o justo e para o injusto. Ou seja, tudo que acontece aqui nessa terra vai vir sobre o justo e vai vir sobre o injusto. A diferença está onde? Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Se aquelas pessoas estavam com Deus, elas partiram dessa vida para uma vida melhor.
partiram dessa vida, estão nos braços de Deus, do Pai. Quem está sofrendo somos nós que ficamos aqui, que todos os dias somos perseguidos, todos os dias somos levados como ovelhas para o matadouros na mão do diabo aqui, e o Senhor nos livrando, até que chegue o dia da nossa partida, que o Senhor tem nas mãos, o dia certo. Mas que cada um de nós que aqui está neste momento, que está vendo essa transmissão, tem uma missão a ser cumprida aqui nesta terra, e só vamos partir daqui quando cumprirmos aquilo que o Senhor nos levantou para fazer. Cada um de nós que disse um eis-me aqui ao Senhor, tem algo para fazer aqui na terra, e que não vamos embora quando não cumprirmos a vontade de Deus aqui na terra. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer para pessoas que estão aqui, que precisam cumprir o ID do Senhor. Cumpra o ID do Senhor. Faça a vontade de Deus aqui nesta terra. Não vá embora sem você cumprir aquilo de viver a boa vontade perfeita e agradável do Senhor aqui nesta terra. Faça parte daqueles que vão receber galardões da mão do Senhor.